capítulo 4, versículo 38. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Segundo Reis 4 e 38. Apenas a parte A do versículo que diz-nos assim. E voltando, ele veio a Gilgal. Havia fome naquela terra. Eu vou ler mais uma vez. E voltando, Eliseu a Gilgal. Havia fome naquela terra. Vamos ver todos nós juntos? 1, 2 e 3. E voltando Eliseu a Gilgal, havia fome naquela terra. Amém? Amém. Levante a mão, por gentileza. Toda honra. Diga toda honra. Toda glória. E poder. Pertence ao Senhor. Diga que toda vez pertence a Deus. Diga que toda vez tudo pertence ao Senhor nosso Deus. Outros podem glorificar a Deus por gentileza. Por favor, deixa a Bíblia aberta, por gentileza. Para nós acompanharmos os raciocínios aqui da palavra de Deus. Meus queridos e amados irmãos, graças a Deus que nos dá vitória por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nesta noite, Deus nos concede estar na sua casa, reunidos como uma comunidade de adoradores. E o mesmo Deus dos céus, Ele está aqui. Ele está procurando em mim você, um verdadeiro adorador. Aleluia. Graças a Deus por isso. Queridos, o texto bíblico, segundo o livro dos reis de Israel, conta-se o fato na vida de um homem que Deus havia o chamado após todo o ministério do profeta Elias na terra. Deus havia determinado que só Elias é chegado o seu momento de partir. E eu preciso que você me faça um favor. Passe, você vai ungir Eliseu, você vai ungir Jeú, porque o Eliseu vai ficar no seu lugar. E a Bíblia diz, capítulo 19, que Elias achou Eliseu com a dor dessa uma parte. Eliseu era boieiro, Eliseu trabalhava com gado. A Bíblia diz que ele foi e despediu-se dos seus pais. Pegou a carroça, matou os bois e fez um tremendo de um churrasco. A Bíblia diz, dali em diante Eliseu passa a servir e a seguir o ministério do profeta Elias. Um dos maiores profetas, leões da Bíblia, Elias. A Bíblia diz, no capítulo 12, quando Deus estava para levar Elias aos céus, a Bíblia diz que o Senhor disse a Elias, Elias havia de ir ao rebelismo. E ele disse para Eliseu, que ele estava servindo, disse, olha, eu vou até chegar. Você fica aí, porque Deus te chamou lá. Disse Eliseu, vive o Senhor, que não te deixarei. E a Bíblia diz que eles foram. A Bíblia diz que agora diz Elias, eu vou até Betel, fica-te aí. Disse Eliseu, vive ao Senhor teu Deus, que não te deixarei. Terceira vez, Elias disse, eu vou até Jericó, cidade da palmeira, fica-te aqui, porque Deus te enviou. Disse Eliseu, vive o Senhor, que eu não te deixarei. Eliseu, ele tinha convicção no Senhor que ele estava seguindo. E ele disse, eu não te deixarei. Eu não te abandonarei. Eu não vou desistir de você. Levante a mão por gentileza. Manda um glória e diga, eu não vou, Senhor, nessa noite, desistir de ti. Nada disso. Elias foi levado ao céu, começa o ministério de Eliseu. Eliseu, ele passa por Betel, com a capa de Elias, ele pega as águas piadas. A Bíblia diz que ele descendo ali perto de Betel, encontra águas que estava estéril. A Bíblia diz que ele vai estar perto do sal, um prato novo, colocando sal. E ele foi obedecer, já não havia mais morte.
segundo a palavra do Senhor. Quando ele sobremeteu, a Bíblia diz 42, acharam por bem zombar o ministério do profeta, sendo só de carro e só de careca. E a Bíblia diz que descendo a mão, Deus mandou 2 animais ferozes e destruiu aqueles 42. Agora observe uma coisa, alguns ficaram, por quê? Para tentar contar o que Deus tinha para fazer na vida daquele homem. Ou seja, deixa eu dizer uma coisa, quem zomba, ele já tem algo determinado para a vida dele. Agora o texto diz mesmo assim, que todos que zombaram eram rapazes pequenos. Por quê? O zombador, irmão, ele nunca vai crescer, ele nunca vai se avolumar, ele nunca vai se estender. Ele vai continuar pequeno, porque ele está zombando de mim e de você, ele está mexendo comigo e com você, e nós somos servos do Deus aqui. E a Bíblia diz que depois disso de Deus, ele é usado pelo Senhor. 3 reis carneiros, falta água de gás, falta água de fogo. E se tem algum profeta do Senhor aqui? Olha a expressão, tem algum profeta do Senhor? Porque nem todo o povo daquela região era um profeta de Deus. Por quê? Porque eles não faziam o que Deus queria. Então é bem claro, a Bíblia diz, tem aqui algum profeta, e a Bíblia diz, tem um aí que está fácil. Aí ele está falando, manda chamar porque a palavra de Deus está com ele. Diga para você, irmão, a palavra de Deus está na boca do profeta. E a Bíblia diz que ele profetizou dizendo que o Senhor entregaria na mão dos inimigos. E além disso, é pouco aos olhos do Senhor. Deus vai fazer mais ainda por vocês. E a Bíblia diz que Deus colocou toda a água de sangue. Quando o rei veio, Moabita entendeu que já havia cheiro de sangue desde o islã. Então eles entenderam que já havia os reis degateados. Aí eles vão assaltar os arraiais daquele rei de Jerusalém. E a Bíblia diz que eles saem e dão de cara com o rei. E Deus faz como aquilo que prometeu, dando ele nas mãos. Louvado seja Deus. Diga para o irmão, quando Deus faz, ele faz bem feito. Diga, você está entendendo? Quando Deus faz, ele faz de uma forma bem feita. Quando Deus conclui, ele conclui de uma forma bem feita. Os homens deixam erro, os homens deixam falha, mas Deus ele faz tudo bem feito da forma que ele bem quer. Aleluia. Ele realmente o atende da viúva. Porque escreveu e ia levar os seus filhos. E ela fica desesperada pelo profeta. O profeta resolve dizer, olha, você tem alguma coisa? Ele diz, eu tenho por 20 vezes. Então pega o vaso emprestado, fecha sua porta e começa a deitar em paz. Irmão, aquela mulher acredita no que o profeta mandou fazer. E às vezes ela começa a deitar azeite no vaso aí, Deus vai fazendo milagre. E em 3 sentidos. E o profeta diz, olha, não poucos vasos, mas muito. Ou seja, o profeta que começa com uma divisão do milagre daquela mulher. E a Bíblia diz que quando Deus desligou, ela disse, só vai bem e se o resto, louvado seja o nome de Jesus. Mas o texto diz, quando nós lemos, capítulo 4, versículo 38, diz que voltando o Eliseu, o texto é bem claro que Eliseu ele volta para ajudá-lo. Ele havia passado com o profeta. E ele volta a ajudá-lo, e quando ele volta, Eliseu vai assumir a história de profeta. Eliseu vai assumir a história do profeta deixado por Elias. Porque Elias foi de assunto no céu, então Deus coloca a responsabilidade de Eliseu, toda aquela comunidade de profetas. Essa história começou lá atrás, no tempo do profeta Samuel. E a Bíblia diz que a responsabilidade é dada a Eliseu, porque ele servia o seu senhor Elias durante muito tempo. E ele fez o pedido dele, porque queria uma porção dobrada do Espírito de Deus. E a Bíblia diz, quando ele passa, mas ele vai voltar para Gilgal. E a Bíblia diz que havia fome naquela terra. Diga assim comigo, a fome. A fome. Eu digo a fome. A fome. Em Gilgal. Em Gilgal. A Bíblia diz. Aleluia. Gilgal foi o primeiro lugar onde os reis se acamparam depois de haver passado o Jordão. Josué capítulo 4, versículos 19 e 20. Eles levantaram 12 pés